Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime. Vamos falar de Otome Game, anime que acabou aí ontem, se eu não me engano. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, dá uma olhadinha no link no comentário fixado que tem mangá com desconto pra você. Inclusive tem Rosa de Versalhes, tem uma cacetada de mangá aí que tá caro geralmente e tá pela metade do preço na Amazon, dá uma olhada lá. Já vamos falar direto de Otome Game. Uma das coisas principais de Otome Game é que ele tem 3 episódios que são acima da média. E se eu não me engano, o primeiro é claro, o quarto, se eu não me engano, o quarto ou quinto, e o 11º. Porque eles têm uma pegada diferente, eles têm um drama diferente, eles têm uma identidade visual diferente. Porém, todo o restante do anime aí, 10 episódios quase, né? 9, 10 episódios, ele é bem padrão de Isekai da temporada. Só que mesmo nesse padrão de Isekai da temporada, visualmente falando, né, e até com relação à direção, mesmo nisso ele é bastante tranquilo de se assistir. É um anime bastante relaxante, eu posso até dizer. Porque ele trabalha coisas interessantes, ele trabalha coisas que são positivas pra gente. E eu quero falar um pouco sobre essas coisas. Primeiro é aquela questão de destino. Você tá destinado a alguma coisa, então praticamente todo o anime é sobre quebrar o destino e fazer as coisas, e como o que você faz, o que você deixa de fazer afeta muito mais o seu futuro do que uma coisa pré-estabelecida. Embora a Katarina ela evite o tempo inteiro uma série de acontecimentos, né, que são as Death Flags no caso, embora ela evite tudo isso, o que impacta de fato em tudo que acontece com ela são as relações dela e coisas que ela faz até sem querer por ser uma pessoa boa. Então tem alguns episódios que isso é literalmente dito. Eu acabei evitando uma rota da destruição sem querer. Por quê? Porque ela é assim, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa amigável e ela valoriza pontos e características das pessoas que as outras pessoas desse mundo não valorizam, justamente porque ela tem um pensamento um pouco mais moderno, ela tem um pensamento menos tradicional e ela não tá tão impactada com relação a castas sociais e posições sociais quanto as pessoas que já estão nesse mundo e nessas posições sociais. Então a Katarina ela tem essa personalidade mais moderna e isso acaba facilitando as interações dela e a aceitação de coisas que as pessoas normais, digamos assim, dessa sociedade não aceitariam. E muitas dessas coisas são justamente as coisas que afetam os personagens que ela tem contato. Então não se aceita a magia de no caso o irmão dela, não se aceita que a garota tem cabelo branco e olho vermelho, ou seja, que ela é albina. Não se aceita que uma pessoa seja mais tímida e acaba sendo um pouco mais afastada. Tem uma série de situações que não são aceitas nessa sociedade, mas a Katarina ela acolhe, porque ela é uma pessoa boa com pensamentos modernos. E é justamente esse acolhimento que faz ela evitar todas as rotas de destruição, porque ela acolhe até a pessoa que era para ser o grande vilão da situação, e a gente percebe que na verdade ele não era nem um grande vilão. O grande vilão era justamente um destino traçado para ele, né? Você vai ter que se vingar. Quando você quebra esse destino, que é mais ou menos toda a história da Katarina, aí ele tem contato com a realidade dele, ele tem contato com o passado dele e percebe que não era bem assim a situação. Então ele junta duas coisas do anime, ele junta a questão do destino, de você quebrar o destino, de você evitar um destino que poderia ser claro, porque você conheceu o futuro, né, digamos assim, mas ao mesmo tempo não é sobre você evitar o futuro, é muito mais sobre as suas ações do dia a dia, como as ações do dia a dia, elas automaticamente alteram quem você é e o que você vai ter de futuro, porque não tem nada escrito, nunca teve nada escrito, são tendências, e essas tendências, se você mudar algumas atitudes, elas tendem a não ocorrer. Outro ponto de Otome Game que eu acho interessante falar é que ele apela para alguns clichês, e esses clichês são basicamente clichês de comportamento. É uma história fácil de entender, justamente porque ela tem clichês e esses clichês são fáceis de compreender. Tem o irmão gêmeo que deveria ter ciúmes do irmão, tem a pessoa que é afastada da sociedade, enfim. Tem uma série de situações com relação ao anime de uma maneira geral que é muito sobre clichês, e o como resolver também é clichê. Então todas as relações da Katarina com as pessoas são problemas clichês resolvidos de maneiras clichês, literalmente. Então, a pessoa sofre muito preconceito. Eu não tenho preconceito. Então eu te amo a partir de agora incondicionalmente pro resto da minha vida. Isso é muito fácil de entender, isso é muito fácil de compreender, e isso facilita muito a história. Então, como é uma história com um objetivo claro, que literalmente o nome da história é Minha Próxima Vida como uma Vilã, e todas as rotas
vão para a destruição. Como a questão do objetivo é clara, então essas situações elas acabam facilitando. A gente não precisa de uma coisa muito complicada para resolver essas situações, porque não é dessas relações que ele tá falando. Ele tá falando da tomada de atitude e decisões que alteram seu futuro. Então, por mais que falar sobre as relações entre si seja positivo, você não precisa entrar muito nesse detalhe para explicar essa mensagem da tomada de decisão. É mais fácil você falar muito mais sobre as tomadas de decisão em si. E o quanto você, por mais que esteja preso a um futuro que pode acontecer ou não, o que importa são as decisões que você toma. Então a gente vê a Catarina presa nessa questão de não, mas essa aqui é igual a cena fulana, então será que a Maria vai realmente escolher uma pessoa e eu vou me ferrar? Sendo que ela não nota que todas as atitudes dela, até o momento, já evitaram isso. Então ela não tem mais com o que se preocupar, mas ela se preocupa. Por quê? Porque ela tá preocupada com o destino que estava garantido para ela. Agora, só para terminar, eu queria falar sobre algumas questões bem clichês também, mas que são até engraçadas, né? Tem alguns momentos em que o anime ele dá aquela enrolada. Eu tenho um episódio inteiro de que é basicamente flashback dos personagens falando como eles mudaram devido a Catarina, mas é basicamente contando o que já foi contado pelo ponto de vista deles, sendo que o ponto de vista deles não é tão diferente assim do ponto de vista dela. Então foi recontado uma situação, foi praticamente um episódio filler, né? Então a gente teve essa situação. A gente tem um episódio inteiro assim de férias, né? Foi um episódio de férias. Conta bastante sobre a relação deles, mas é uma coisa que já estava sendo contada. Também não precisava, deu uma enrolada, é um filler praticamente. E tem a cena do Seiya. E essa cena ficou muito marcada pra mim porque é a cena do Seiya. Quando ela tá em coma ali, e aparecem todas as pessoas falando pra ela: Catarina, acorda! Catarina, Catarina! Aquilo é Saint Seiya, aquilo é Cavaleiros do Zodíaco no talo. É uma coisa que é tão comum em anime cujo protagonista é o centro das atenções, e tudo depende dele para acontecer, que me faz pensar como esse anime ele utiliza essas coisas. Ele utiliza várias dessas coisas, clichês, mas elas acabam não importando tanto, porque o foco do anime permite os clichês. Ele trabalha bem a questão da comédia, ele utiliza aquele momentinho de reunião, por exemplo, muito bem para fazer uma comédia, para falar desse conflito dela, da realidade com o que ela espera do Otome Game, né? Ele trabalha outras coisas até de maneira criativa, mas grande parte do anime é clichê. Só que como eu falei, esse clichê ele praticamente não importa, porque ele utiliza do clichê para reforçar a ideia de que não existe destino, o que existe são as suas atitudes, e as suas atitudes impactam nas outras pessoas, e as outras pessoas mudam como elas te enxergam e mudam como elas vão se comportar no futuro porque você tomou atitudes. Então todos os personagens mudaram porque as atitudes de uma personagem mudou. E isso é a vida, basicamente. Porque quando você toma uma atitude, a sua atitude impacta a vida da outra pessoa. Seja com traumas, como por exemplo num bullying, seja com coisas positivas. Porque quando a gente tem amizades positivas, a gente tende a confiar mais nas pessoas, a gente tende a confiar mais em situações, né? A gente enxerga a vida de outra maneira porque a gente teve pessoas positivas no decorrer da nossa vida. E a mesma coisa acontece com todas as pessoas envolvendo a Catarina. Todo mundo mudou de personalidade porque a Catarina mudou de personalidade. Isso altera as relações dos indivíduos e altera também como eles enxergam as suas próprias realidades, assim como na vida real. Essa aqui é a minha review de Otome Game. Como vocês podem perceber, eu não falei muito de direção e animação, eu acho que é bem mediano, eu acho que ele entrega muito a mensagem que ele quer passar, e eu acho que isso que importa, e é por isso que foi um bom anime, um anime divertido de assistir, embora tivesse ali vários momentos que tava pra dar uma sonequinha, porque não ia mudar muito a percepção da história com relação a tudo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, muito obrigado, e tá confirmada a próxima temporada já, eu só não sei pra quê, mas tá confirmada, vai ter segunda temporada de Otome Game. Tchau!